Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Douglas Borges. Eu falo em nome do Cartola Poker. Se você não nos conhece, eu vou convidar vocês para visitar nossas páginas Face, YouTube e também no Insta, né? E também a gente pode estar acessando uma plataforma de estudo onde a gente tem todo o conteúdo de forma bem organizada, um material que vocês podem estar baixando também, e isso tudo de forma gratuita, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Nessa aula, vamos estar falando sobre o conceito que verificamos numa aula anterior, né? Sobre odds e, junto disso, comparar esse conceito com a equidade da nossa mão, né? Que, como verificamos também em aulas anteriores, utilizando o software, a gente consegue verificar bem certinho a equidade da nossa mão contra um combo ou um conjunto de combos, né? Um leque de combos. Então, eu vou utilizar aquele segundo exemplo que a gente usou na aula de odds, certo? Não sei se vocês estão lembrados, mas era essa mão que a gente estava em small blind e jogamos contra um limp do TG, um limp do hijack e um limp do bottom. E estamos no small blind com a pior mão do poker, né? É o pior combo para a gente estar jogando. Mas a gente precisa pagar 75, né? Apenas completar para poder participar do pote, tendo odds aí de 8%, conforme a gente tinha calculado naquela aula. Para a gente melhorar essa visualização, né, desses 8%, na verdade, esse conceito diz o seguinte, né? Que a gente precisa ganhar no mínimo 8% das vezes que a gente jogar para a gente não ter prejuízo, certo? Esses 8% seria exatamente o que, Douglas? Então, para a gente melhorar essa visualização, é como se a gente falasse, né, que se a gente jogasse 12 vezes essa mesma situação, a gente teria que pelo menos ganhar uma vez dessas 12, para que a gente não tenha prejuízo, né? Se a gente estiver ganhando mais, aí a gente tem lucro. Agora eu vou imaginar uma situação muito ruim mesmo, onde eu vou estar jogando contra essas três pessoas, né? As três pessoas que entraram de limp, e eu vou colocar como se elas estivessem jogando com mãos muito fortes, né? A gente sabe que não é o caso para quem joga de limp, né? Ah, tu pode dizer, eu conheço o fulano que ele dá limp com rei, as, mas é raramente, né, que isso acontece e provavelmente essa pessoa vai estar perdendo dinheiro a longo prazo, né? Então, a gente vai criar uma situação dessas que são difíceis de acontecer, mas que é para deixar mais evidente, né, as coisas que a gente faz. Então, eu coloquei ali que em uma situação hipotética, vamos criar um cenário muito ruim, onde acreditamos que os vilões vão jogar de limp com um leque de combos bem sólido. Bem sólido, que eu quero dizer é que tem muita força na mão, certo? Eu coloquei que eles entram de limp com todos os ases, né? Praticamente todas as Broadways, todos os pockets, né? E essa situação eu coloquei contra esses três jogadores, certo? Como se os três jogadores jogassem desta forma. Então, após a gente selecionar esse leque, né, os três jogadores, a gente vai lá no Equilab e vamos selecionar o nosso combo e vamos verificar a equidade que a nossa mão tem. Então, após selecionar o leque, a gente vai selecionar para os três jogadores, né? É uma situação bem hipotética aqui, que normalmente a gente acaba não fazendo isso, mas só para deixar bem evidente como naquele caso é uma situação boa para a gente estar completando o small blind, certo? A gente vai selecionando os três jogadores, né? E a gente vai verificar que contra o nosso 7-2 off, os três jogadores jogando com combos bem sólidos, né? A gente tem aí uma equidade de 12,3%, né? Contra esses jogadores jogando 7 e 2 off. Mas o que quer dizer esse 12,3 contra os 8% que eu tinha de odds, né? Para melhorar nossa percepção, né? Precisamos ganhar uma a cada 12 jogadas. Isso diz respeito a odds. E a equidade diz que a gente vai ganhar uma a cada 8 jogadas que a gente tiver aí participando. Então, é uma jogada que vale a pena. Eu entendo que fica um pouco longe da realidade isso, mas isso é para exemplificar, né? E deixar bem claro que a gente acredita que pessoas jogam de limp com
com mãos aí, né, bem piores, então que essa equidade, né, que a gente precisa ganhar que a gente vai ganhar uma a cada 8, na verdade, ela aumenta, né? A gente vai estar ganhando mais vezes, né? E deixar claro essa situação que a gente vai estar perdendo dinheiro a longo prazo, né? Eu até coloquei um exemplo aqui, onde eu coloquei o pior combo, né? Dos 1.326 combos que a gente vai estar ah, valendo a pena a longo prazo pagar esse small blind aí, completar essa aposta. Mas aí tu pensa, bah, mas se fosse então só contra o As, o Rei, a Dama, né? Mas eu vou te mostrar aqui, deixa eu abrir o Equilab bem rapidinho. A gente pode verificar, né, que o nosso As contra um 2 e 7 off também vai estar valendo a pena completando, porque ele também vai nos dar equidade, né, para pagar essa aposta, porque a gente tem odds, a gente vai ganhar bem mais vezes, né, do que a gente precisa estar ganhando realmente. Então, uma para 8 e uma para 10, para 12, desculpa. Então, tá valendo muito a pena e a longo prazo a gente estaria perdendo dinheiro se não completasse. Certo, galera? Vamos seguindo. No segundo exemplo, eu vou utilizar também aquele exemplo que eu coloquei na aula de odds, certo? No caso, agora, o que eu utilizei por primeiro. Eu coloquei uma situação em que a gente está em cutoff, né? E a gente aumenta o nosso raise ali para 3x, né? Para a gente abrir. O nosso jogador ali, o vilão, tá na nossa esquerda. Ele vai de all-in, né? E a gente tinha odds de 40%, né? Somando tudo mais o que a gente teria que pagar ali, daria um total de 40%. Então, será que está valendo a pena esse call, né? Esses 40%, né, nos dizem que a gente teria que dar esse call de 5 vezes que a gente jogar, a gente teria que ganhar pelo menos 2 vezes, né? Então, será que vale a pena mesmo esse call? Será que a gente ganha realmente 2 vezes de 5 vezes que a gente jogar? Eu vou imaginar de novo um cenário um tanto ruim, onde o nosso vilão ele vai estar chovando aí, ele vai estar dando a win com um leque de combos aí, um tanto quanto fortes, até para a gente ver se vale a pena ou não dar esse call. Então eu coloquei ali, né, uma situação hipotética, onde a gente vai estar imaginando um cenário muito ruim, onde ele vai estar dando esse all-in aí. Então eu selecionei esses combos aí mais ou menos, onde ele vai estar dando all-in, e, e a gente foi para o Equilab, né, selecionamos a nossa mão e verificamos que essa equidade da nossa mão contra esse range é de 34,8%, né? Isso, se a gente comparar com a odds, né, de 40%, melhorando a nossa percepção. Eu até coloquei o mesmo denominador ali, ficar mais fácil essa percepção, né? Odds diz que a gente precisa ganhar pelo menos 4 a cada 10 vezes que a gente jogar. E a equidade diz que a gente vai ganhar, né? 3,5 a cada 10 vezes que a gente jogar. Isso a longo prazo quer dizer que a gente vai estar perdendo dinheiro, certo? Mas claro, isso aqui é um conceito que a gente está aplicando. Mais para frente aí vão ter outros conceitos que vão ajudar a gente nessas decisões, né? E até porque o Equilab a gente não pode utilizar durante o jogo, a gente vai estar realmente verificando essas situações aí após o jogo, certo? E lá na frente a gente vai colocar, por exemplo, turn, river, combos que ele vai estar blefando, combos que ele vai estar jogando por valor. Vamos verificar, né, dentro disso se vai valer a pena a gente dar o call ou se vale a pena a gente foldar a mão, né? O que é lucrativo nessas decisões. Então aqui é só de uma maneira geral, a gente está aplicando o conceito e verificando essas situações. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado desse material. É bem importante que vocês deem um feedback desse material, arquivo, enfim. Eu vou estar deixando
o PDF para vocês baixar se vocês estão na nossa plataforma. E se vocês não estão na nossa plataforma, eu convido vocês a acessarem, né? Se vocês estão no YouTube, deem um curtir no vídeo, sigam a gente, né? No Face e no Insta também. Acessem a nossa plataforma, é um conteúdo totalmente gratuito e tá para vir muita coisa bacana. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado, né? Um abraço e GG pra gente, galera.